Igreja, boa noite a todos, amém, amados? Estamos aqui, graças a Deus, por mais um estudo. Hoje vamos terminar esse tempo falando sobre perdão. E a partir do próximo estudo a gente vai começar a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então vamos orar para a gente dar início. Senhor, eu quero te render graças, ó Deus, por essas portas abertas, pela liberdade da Tua palavra que temos de estudar, de examinar as Escrituras. Graças te damos por esses que o Senhor tem despertado, pelo prazer da comunhão, como também, Senhor, pela alegria de estudar a Tua palavra. Eu, Senhor, não canso de te render graças, mas somente peço que Tu despertes, Senhor, cada dia o Teu povo, para que tenha sede e fome de conhecer e conhecer de Ti. E é a Tua palavra, Pai, que revela Jesus, que revela os propósitos, Senhor, do Senhor. Por isso, Senhor, desperta Tua igreja espalhada sobre essa terra. Dá-nos, Senhor Deus, gana de debruçarmos na Tua palavra e crescermos na graça, no conhecimento e na sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, que esse tempo aqui seja o tempo do Senhor ministrar aos nossos corações, que eu possa ser um ajudador, Senhor, das vidas, e que o Senhor possa falar profundamente, e que não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. Eu peço, Senhor, que assim seja, recebendo nós sabedoria que vem do alto, para louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 5, 48. Hoje, o tema vai ser no capítulo 19 de Mateus, onde a gente, na última aula, a gente falou sobre, quer dizer, na verdade, na penúltima, né? Que na última, eu voltei a um tema da antepenúltima, e depois não deu para dar continuidade, que teve aí, né, o parabéns para você, que na verdade não foi para você, foi para mim. E aí hoje a gente vai estar voltando na continuidade, e a gente vai sair de Mateus 18 e entrar em Mateus 19. Mas nesse momento eu quero que a gente leia aí Mateus 5, 48. Quem pode estar lendo aí para a gente? Mateus 5, 48. Tá ligado que demora um pouquinho, tem um delay depois que você liga. Liga e espera um pouquinho que vai fazer. 5:48? Isso, Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pode ler de novo. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que passa na cabeça de vocês quando vocês leem esse versículo? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. O que passa quando vocês leem isso? O que vem na cabeça de vocês? Procurar fazer as coisas corretas. Procurar fazer as coisas corretas. Quem mais? Ninguém mais? Lele, Inésimo, Alê. Ninguém mais? Então é por isso a pergunta: o que passa na cabeça quando a gente lê? Está Jesus, o Sermão do Monte, correto? E ele, no Sermão do Monte, ele acabou de falar um tempinho atrás, que a gente ainda está no capítulo 5, das bem-aventuranças. Aí depois ele vai dizer que somos luz do mundo, sal da terra. Ele vai falar sobre homicídio, ele fala sobre adultério, divórcio, ele fala sobre alguns juramentos, fala sobre vingança. Aí ele vai terminar o capítulo 5. Terminando o capítulo 5, ele vai falar sobre amor aos inimigos. E aí o último, o fechamento, né? O último versículo é: portanto, sejam perfeitos, ou como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, minha pergunta é essa. Um versículo forte. O Simar falou que tem que buscar o quê? Fazer as coisas corretas. Mas como falou Lelei, assusta quando lemos isso?
quando lemos um versículo desse, assusta? Amanhã alta ou não sabe ainda? Isso eu li, mas sabe se vai ter alta amanhã? Mas por que Jesus deixaria um versículo desse na Bíblia? Vamos lembrar, qual é o tema do nosso estudo? Nos passos de Jesus. Jesus veio, Sermão do Monte, que termina no capítulo 7, no 8º já não é mais Sermão do Monte, e ele veio com uma série de ensinamentos, e o último versículo dessa série de ensinamentos ele acaba de falar que devemos amar os nossos inimigos, e ele vai dizer: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus deixou para a gente algo que não é para a gente seguir, ou então esse versículo não é bem isso que ele quer dizer. O que vocês acham? Fala ali, Lei. Eu entendo que ele quer dizer isso mesmo, entendeu? Que temos que ser perfeitos. Só que nós temos que estar buscando essa perfeição, né? E quando eu falei que ele é assustador, que a gente tem coisas que a gente acha tão difícil, né? Que a gente até passa meio que por cima. Essa é a visão que eu tenho. Tem passagens que a gente ama, faz questão de gravar, de falar, de deixar recitar toda hora, e tem outros que a gente, se bobear, nem lembra que tem na palavra. E vocês acham que Paulo, que foi o terceiro céu, ele foi perfeito como é o Senhor? Tem alguém na terra que conseguiu ser perfeito como é o Senhor? Então, por que Jesus falou que a gente tem que ser perfeito como é perfeito o Pai? Eu entendo que é para buscar, né, essa perfeição. É isso aí. Moldar, né? O grande problema da gente é que aquilo que a gente tem interesse, Jesus é o que faz milagre, Jesus é o que cura, o Espírito Santo reveste de poder, essas coisas que a gente se encanta, gosta, a gente fala: não, Deus isso é possível, e é possível Ele fazer isso na minha vida, é possível Ele fazer isso em mim. Então isso a gente não coloca dúvida. A gente não coloca a dúvida que Deus possa curar câncer, a gente não coloca a dúvida que Deus possa dar dons espirituais, a gente não coloca a dúvida de que Deus pode abrir portas de emprego. Amém, gente? Nada disso a gente bota dúvida. Mas há algumas outras passagens que a gente fala: não é bem assim. E aí, quando a gente olha para uma passagem e acha que ela não tem como alcançar, ou pelo menos a gente não é uma passagem que a gente vai se dedicar como se dedica às outras que agrada, a gente começa a falar: então nem vou tentar. Deus sabe que ninguém vai ser perfeito como Ele. Deus é somente Ele, santo, 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 é somente Ele. Mas o que Jesus está falando? Siga para ser. O que Ele está falando é: tua caminhada é para ser assim. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que Ele é o Criador e nós somos criaturas, Ele sabe disso tudo. Mas quando Ele coloca um objetivo, não é para a gente olhar para Ele e falar assim: não dá, então nem vou tentar. Não é. Quando Ele coloca um objetivo, é para dizer: olha, busque isso o tempo todo. Como Ele vai dizer: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo como eu sou santo. Isto é, Ele está dizendo: viva nisso, viva com esse propósito, viva dessa maneira. Por que eu comecei hoje com esse versículo? Porque o nosso chamado é para ser como Jesus é. E por isso que o tema do estudo é nos passos de Jesus. Que o nosso objetivo é esse, é caminhar como Jesus caminhou. Eu vou contar aqui uma experiência rapidinho e a gente vai lá para Mateus 19. Eu assistindo um podcast, e no podcast falaram sobre um livro, que é um livro de um autor que eu gosto muito, Timothy Keller, mais conhecido como Tim Keller. Ele tem uns 2 anos que ele faleceu, mas era um homem de Deus assim fantástico. E o nome do livro é O Pai Pródigo.
Não, perdão, o Deus pródigo. E esse livro, ele é baseado na passagem do filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador. E há 3 anos atrás, eu preguei dizendo que para mim, o pródigo não é o filho, o pródigo é o pai. Quem é o esbanjador é o pai, que esbanja amor, esbanja graça, esbanja misericórdia. E aí o tema da minha pregação de 3 anos atrás é esse: o pai pródigo. E no livro é o Deus pródigo. E aí eu tenho uma outra pregação de anos atrás, dessa mesma passagem, onde que o tema é os 2 filhos perdidos, tanto o que sai como o que fica. Aí dentro do livro tem um subtema que é os 2 filhos perdidos. Cara, eu fui lendo, porque eu não conhecia o livro, e essas pregações, elas são antigas, e eu falei: Jesus, isso é muito misericordioso. E aí tem uma página, que eu até postei essa página, que essa página, ele começa o livro falando algo que eu tenho falado, que eu falo há 15, 20 anos pelo menos, e tenho falado aqui para vocês. A nossa cabeça ainda é uma cabeça de religião, de religiosidade. A nossa cabeça é uma cabeça cheia de ritos, de rituais, de liturgias, cheio de dogmas, e é muito difícil para a gente achar que tem como ser cristão sem ter essa religiosidade. E aí no livro tem a passagem que eu, como repito, eu tirei foto dessa página e postei, que o autor, Tim Keller, está falando assim: imagine, na época dos discípulos, alguém chegando para os discípulos e falando assim: olha, qual é o altar que vocês oferecem sacrifício? E eles vão dizer: não, a gente não oferece sacrifício, o sacrifício foi Jesus, e a gente é o sacrifício vivo, vivendo para Cristo. Ué, mas quem são os sacerdotes de vocês? Não, a gente não tem sacerdotes, porque Cristo é o sumo sacerdote, fez da gente sacerdote. Mas e o templo? Qual é o templo que vocês congregam? E os discípulos iam dizer: não, nós somos o templo do Espírito Santo, e todos nós vivemos em Cristo Jesus. Então tu imagina esse pessoal respondendo isso naquela época para os religiosos, como os próprios fariseus, saduceus e os romanos, a ponto dos romanos chamarem os cristãos, que até então não eram cristãos, eram os do caminho, depois que eles passam a chamar cristãos, eles eram chamados de ateus. Por quê? Porque eles não tinham o templo como as outras religiões, eles não tinham os sacerdotes como outras religiões, eles não ofereciam sacrifícios como as outras religiões, eles não tinham um altar para sacrificar. E isso dava um nó na cabeça do pessoal, como dá um nó na nossa cabeça até hoje, porque é muito difícil para a gente conseguir entender que o chamado de Cristo não tem a ver com ritos, não tem a ver com lugares, tem a ver com a gente viver como Jesus. E o que a gente está fazendo nesse tempo é caminhar como Jesus caminhou. A gente começou lá a partir de Cesareia de Filipe, quer dizer, na verdade eles saíram da Galileia para Cesareia de Filipe, para a gente ter a identidade que Jesus tem. O que significa a palavra cristão? Quem sabe? Pequenos cristos, imitadores de Cristo. E não pequeno Cristo no sentido de que a gente é igual a Cristo, não, é no sentido de poder, de soberania, não, é pequeno Cristo no sentido que a gente quer viver tal como Jesus viveu. Por isso que o significado é tanto imitadores de Cristo, como também pequenos Cristo. E esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Só que, para ser assim, entra na passagem que a gente está estudando. Quem que está lá? Em Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente está no tema do perdão, que é o oposto ao rancor, lembra? Ao remorso, à amargura.
E aí, o que é mais fácil? Nós cumprirmos um ritus ou nós negarmos a nós mesmos? O que é mais fácil, gente? Gente, é uma pergunta. O que é mais fácil? Seguir o rito. O que é mais fácil? Eu decorar tipos de liturgias denominacionais, porque a liturgia ela muda de denominação para denominação, do que eu tomar a cruz. O que é mais fácil? E quem que na época de Jesus fazia muito isso? Ritos e liturgias, e ele repreendia o tempo todo? Os fariseus, que ele chega a dizer, limpa o exterior, mas o interior continua sujo, a ponto dele dizer que são sepulcros caiados. Quer dizer, isso é desde sempre. E desde sempre Deus quis levantar um povo para poder andar com Ele, para ser como Ele. Vamos lá, rapidinho no Velho Testamento. Quando Deus tira o povo do Egito, ele logo que ele tira, ele manda construir um tabernáculo. Quem lembra? Assim que ele tira, ele manda construir o tabernáculo? Não. Quando acontece a construção do tabernáculo? Depois de que cena? Moisés vai para o monte fazer o quê? Orar. Eles fazem um bezerro. E Deus fala, não adianta, esse povo tem que ter alguém alguma coisa que toca, que pega, que vê. Aí ele vai e manda construir o tabernáculo. Mas até então era nuvem e coluna de fogo. E não tinha nada a ver com adoração, tinha a ver com proteção de Deus para o povo. E quando ele chama Moisés, era para quê? Para dar os 10 mandamentos, que não tem nada a ver com ritos, com religiosidade, com liturgia. Era para Deus revelar a vontade dele para um povo que ele queria separar. Mas quando vem Jesus, ele volta àquilo que sempre foi desejo de Deus. Quando tem Adão e Eva, antes do pecado, o que tinha lá de adoração a Deus? De ritos e liturgias? Tinha o quê? Fala aí, Marluz, o que tinha lá? Nada. E Deus falava com eles? Falava. Isto é, quando Jesus vem, ele está voltando àquilo que sempre foi o propósito dele: ter um povo que viva para a glória dele, que transmita o caráter, a essência, o poder dele na terra. Por isso que ele, pertinho de partir, ele vira para o pessoal e aponta para o templo e diz o que para o templo? Quer dizer, diz para o pessoal sobre o templo: não ficará pedra sobre pedra. 40 anos depois, o imperador Tito, que é governador, depois que ele vai ser imperador, ele avança contra Jerusalém, destrói Jerusalém, e o templo nunca mais foi erguido. E aí a gente chega naquilo que a gente está falando aqui, 2 discípulos que caminhavam assim, nessa vida, a ponto de, eles, se eu não me engano, é Atos 16, que vai ser dito, esses que têm tumultuado o mundo, chegaram aqui até nós. Quer dizer, a maneira que eles viviam, estavam tumultuando o mundo, porque era algo que o mundo não conseguia alcançar, não conseguia entender, porque qualquer lugar era lugar de culto, porque o caráter deles condiziam com aquilo que eles pregavam e sobre quem eles pregavam, e isso espantava o povo, até que chega no ano 312 com Constantino, e tudo começa a mudar, mas aí é uma outra história. Isso, por que eu fiz essa introdução enorme? Para a gente não perder de vista qual é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é a gente ver como Jesus viveu, como ele tratou as pessoas, como ele adorou e glorificou o Pai, a fim de que a gente olhe para Jesus e cumpra aquilo que ele disse em Mateus 28. O que foi? Indo pelo mundo e fazei discípulos, ensinando o que disse ele: de mim, dele, Jesus, tem aprendido. Que aprendemos de quem? Dele. Então o modelo é ele, os ensinos são dele. Amém, gente? Dito isso, agora a gente vai para Mateus 19. Isso foi só para a gente
Deixa sim, mas faz no microfone para o pessoal que está em casa, embora eles não mereçam muito não, com algumas exceções. Quando Jesus esteve, ele não teve rituais, não teve nada. Mas por que tem tanto ritual? Quando começou isso? Quem que começou isso? Então, na verdade, nós seres humanos, é o que eu falei no começo, a gente tem que ter coisa de pegar, de tocar, a gente tem dificuldade de usar as coisas só como simbolismo. Vou dar um exemplo. Quando eu pego e dou uma rosa para a Alessandra, tem um tempão que eu não dou uma rosa para ela, mas quando eu pego e não dou uma rosa para a Alessandra, a rosa, ela é o meu amor por ela? Não, ela apenas simboliza. Então, quer dizer, ter símbolo é uma coisa. Agora, eu colocar poder no símbolo, eu colocar mística mesmo, crença naquele símbolo é uma outra coisa. Um exemplo, quando se levanta lá a serpente, não sabia o nome dela, que foi dado a ela, né, em 2 Reis, para quem fosse picado pela serpente, orasse para ela, seria curado. Aquilo era um simbolismo do Cristo que seria crucificado. Chegou um tempo, eles começaram a adorar a serpente. Da oferenda para a serpente, até que o rei falou, vamos destruir isso aí que vocês estão distorcendo tudo. Isto é, o símbolo não tem problema. O negócio é quando a gente acha que o símbolo é o ato em si, é o poder em si. Porque para viver em Deus não precisamos de símbolo, nós o usamos, porque quem precisa somos nós, a maioria de nós. E aí, quando Constantino se converte no ano 312, e na verdade a maioria, fala que foi 313, 312, ele começa o movimento, mas quando ele fala que se converteu foi 313, e nem foi ele, começou com a mãe dele, a Maria Helena, começou a construir templos, né, entre aspas, igrejas. A primeira dela é a Basílica de São Pedro, onde o Papa fica, mas levantou a igreja para Judas e tal, e aí com isso foram pegando, porque a conversão até Constantino era conversão de verdade, porque quem se convertia sabia que se convertesse a sua vida estava em risco. Por quê? Porque era perseguido pelo Império Romano. E inclusive, né, a gente vai ter aí Dominiciano, Jesus, esqueci o nome dele agora, que dizia que botou fogo em Roma, que eu esqueci o nome dele, Nero. A gente vai ter um montão de gente que foi ruim demais com o povo cristão. Então, para eles, assim, eu vou me converter, eu sei que estou colocando a minha vida em risco. Quando Constantino diz que se converteu, ele é imperador. Se o imperador se converteu, você está colado com o imperador, o que você vai fazer? Vai falar que se converteu também. E quem está no império, porque o Constantino, na verdade, ele proíbe a perseguição, em 313. Em 380, o imperador Teodósio faz o que agora deixou de ser o povo do caminho, o cristianismo ser a fé obrigatória, a religião obrigatória. E aí, com isso, como a conversão não é mais como era de fato, vão colocando um montão de coisas dentro, esses ritos, essas liturgias vão sendo colocadas dentro. Quando chega em Martinho Lutero, ele tenta mudar isso um pouco, mas não consegue muito, até porque ele também não abre mão de todas as coisas. Mas de vez em sempre, Deus está soprando para a gente voltar, digamos, às origens. Como o John Wesley, eu escrevi esses dias, né? O John Wesley, a vida dele foi quase toda em cima do cavalo, na praça, em frente às minas. Mas quando ele estava lá na igreja anglicana, não é que ele precisasse daquilo, mas para não ficar batendo de frente, porque ele nunca deixou a igreja anglicana, ele nunca deixou de ser membro. E aí ele cumpria uma coisa ou outra, mas a vida dele não tinha mais nada a ver com aquilo, era ser Cristo na vida. Só que a gente tem isso, a gente acha que para Deus agir tem que ter coisas, mas o pior é quando a gente pega essas coisas e dá algum tipo de poder a ela. Se não tem que fazer, se não tiver, Deus não faz. Isso, quer dizer, não tem a ver mais com Cristo, tem a ver com aquilo que a gente está fazendo ou que a gente está usando. É interessante que, por exemplo, nós que somos metodistas, quando eu saí da central para frequentar essa aqui, eu senti uma diferença tremenda. Na ordem do culto, aquilo, para me acostumar,
Levei tempo. Aí ontem fui numa outra igreja. Gente, completamente diferente daqui. Eu falei, gente, como é que pode? Cada igreja tem maneira de fazer o culto. Mas eles têm o jeito deles, entendeu? Então, mas isso aí, enquanto denominação, é algumas coisas que eu, Alessandra, Rebeca mais ouve, mas eu, Alessandra, Rebeca e Tiago mais ouve. A Alessandra pegou isso muito mais do que eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu me converti, falando de metodista, tu podia ir em uma metodista em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer cidade, a maneira era a mesma. Por quê? Porque você tem que ter as características do lugar onde você está. Assembleia raiz. Você vai em qualquer assembleia, tu vai ver que o jeito é o mesmo, né? Vai ter lá, ai Jesus, sabia os nomes de tudo. Mas o pessoal da mocidade, das mulheres, que é, fala aí, Breia. Não é união não. As mulheres, elas têm o grupo delas, quando canta, vai lá na frente, tem um nome. Eu esqueci agora o nome. Enfim, mas onde você vai, a raiz é a mesma coisa. Não, mas círculo de oração já fala, não, mas as mulheres, quando elas sentam assim, homens, as jovens, as mulheres, é assim que eles sentam. E aí esse grupo das mulheres, elas têm um nome do verbo que eu não lembro agora. Mas as raízes, elas são tudo iguais. O problema é que a gente, talvez 10, 15 anos atrás, quando foi dito que a gente ia chegar a não sei quanto aí, 1 milhão aí, a gente começou a beber de outras águas e aí a gente foi perdendo a nossa característica de igreja metodista. E aí acontece isso, você vai numa igreja, parece que é uma bleia, você vai na outra, parece que é uma comunidade, você vai na outra, parece que é uma universal, e a gente está nesse balaio de gato aí. Mas é isso. Mas vamos lá para Mateus 19. Quem pode ler para mim aí, do 1 ao 11? 19? Do 1 ao 11. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Vamos lá, o capítulo 18 são 35 versículos. Foram 35 versículos falando sobre perdão, só sobre perdão. E aí, o que é interessante é que quando ele vai falar, né, sobre a parábola da ovelha perdida, a ofensa de um irmão, e vai até chegar no que a gente falou no último, que é aquele que simbolizando Deus perdoa uma dívida não pagável, quem recebe o perdão não perdoa o outro que tinha uma dívida pagável, enfim. E aí, quando ele acaba de falar isso, ele vai falar sobre divórcio, sobre casamento, na verdade. E olha só, quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, grande multidão o seguiu e ele as curou ali. E alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo a
prova. Qual é a intenção deles? Testar Jesus, colocar Jesus à prova. Mas preste atenção, a gente crê, como diz Paulo a Timóteo, como diz Pedro, a gente crê que foi o Espírito que guiou esses homens para escrever a Escritura, amados? Agora é outro papo, agora estamos chique, né? Obrigado. A gente crê que foi o Espírito Santo que instruiu esses homens para escrever a Bíblia, gente? Sim ou não? Amém? Então a gente, se crê nisso, a gente vai crer que, ainda que tenha toda a capacidade cognitiva, intelectual, de raciocínio de Mateus, a gente vai crer que quando ele coloca o casamento, o divórcio, logo após o perdão, tem que ter um porquê. Não tem, gente? E aí, quem foi ou ainda é casado, sabe que para estar e permanecer casado, tem que aprender a perdoar. Ninguém que não passe pela escola do perdão consegue estar casado. E aí ele vai mostrar aqui algumas coisas que ele vai falar assim, ó: vocês não leram, no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá uma mulher, os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. E aí ele vai dizer assim: então, por que Moisés mandou dar uma carta, uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E ele responde: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Preste atenção, alguma tradução chega a falar por qualquer motivo, Quando não há perdão, qualquer motivo é motivo. O coração se endurece e nega o outro. E aí o que acontece? Às vezes uma coisa pequenininha, com o coração já endurecido, com essa agonia dentro de si de não querer perdoar o outro, qualquer motivo se torna motivo para algo pequenininho, se torna algo grandão. Eu não sei se a Alessandra vai lembrar, quem fez o nosso casamento foram dois pastores, na verdade, mas um deles era meu professor de grego na faculdade, o Rubens. E ele era psicanalista. Na época não era tão fácil achar psicanalista como é hoje. Eu estou falando coisa de 26 anos atrás. E aí ele foi dar uma palestra, eu convidei ele, foi dar uma palestra na congregação que eu estava à frente. E nessa época, ele conversando, ele contou para a gente de um casal que ele tentou pra caramba dessa fazê-los se reatarem, perdoarem, e eles não deu certo, não funcionou. E qual foi o estopim? Olha só, gente, qual foi o estopim da história? Quem é da antiga? Eu acho que vocês dois, Daiane e o Felipe não pegaram isso. Mas quem é da antiga vai lembrar daquele creme dental, Inésimo vai lembrar tranquilo, que tu apertava o creme dental, se tu apertasse no meio, a parte de trás ficava dura, tu perdia o creme dental todo, lembram disso? Então, o cara sempre queria que fizesse o beabá, fosse daqui para baixo, e quem lembra disso, aí tu ia dobrando, né, para empurrar o creme dental lá para a saída. E a mulher não fazia isso, ela sempre apertava no meio, e ele nunca chegou para ela para falar o que é. Foi acumulando isso no coração, ficando revoltado, e então chegou um tempo que tudo que ela fazia, era como se ele já esperasse ela errar, e tudo que ela fazia podia ser algo pequenininho, se tornava uma tempestade muito grande, porque o coração dele estava cheio de ira, cheio de raiva em relação a ela. Então qualquer coisa era motivo de uma grande tempestade. E aí chegou um ponto, com o passar do tempo, que não tinha mais jeito, e quando ele do consultório do Rubem, ele falou que tudo começou, quer dizer, o Rubem, na verdade, investigando, descobriu que tudo começou por causa de um creme dental mal apertado. Isto é, a maioria, a esmagadora maioria do divórcio, eles acontecem por falta de perdão.
que às vezes é uma palavra que não foi bem colocada, uma interpretação que não foi bem feita, ou qualquer outro tipo de furo, que se sentasse ali na hora e se conversasse, e perdão, como a gente vem falando já há 4, hoje acho que é o quinto, né? Quinto dia, a gente vem falando, se o perdão fosse liberado, aquilo tudo seria resolvido. E na traição? Então, você vê que quando ele vai dar um porquê, ele está dizendo que o Senhor permitiu por causa da dureza do vosso coração, porque no começo não era assim, é que ele vai dizer, que Deus uniu, não separe o homem, e aí ele vai dar bota assim, uma colher de chá, não sei se seria a palavra, né? um subterfúgio, uma possibilidade a partir do adultério, mas até o adultério, se tiver perdão, a restauração. Muito difícil perdoar. Então, aí eu vou te falar que na minha experiência de pastor não é. Eu poderia aqui enumerar para você casais que eu aconselhei, que hoje estão casados e que teve traição. O último é um casal, aí eu não posso falar nome, porque eu nunca os pastoreei, mas eu trabalhei com um dos cônjuges, e através desse um dos cônjuges conheci o outro, e a gente teve uma aproximação. Com o tempo eles se converteram. Eles, inclusive, a música que nós cantamos domingo, ele que botou a melodia, né? A letra ela é toda minha, mas a melodia é desse rapaz. E aí ela descobriu uma traição que já vinha há um tempo, mas coisa de louco, do cara tá enrolado financeiramente porque ajudou quem era amante. E eu fiquei nem sei quanto tempo conversando, tratando, os dois. Isso foi o quê? A gente estava em São Mateus? Era, né? 2023. E estão firmes, estão bem até hoje. Porque esse muito difícil é isso, é a falta do perdão. É o ponto que a gente se acha muito bom de achar que não pode então ser traído, não pode ser ferido. É diferente de alguém que quer permanecer traindo. Aí é outro papo. Se é a pessoa que, lembra quando a gente falou aqui de concordar, considerado republicano? Isto é, se o outro decidiu ou a outra decidiu que vai permanecer naquilo, pronto, aí já acabou o casamento. Então na verdade a pessoa decidiu não estar mais casada. A gente só vai consumar o que é fato. Como é aquela história, quando a gente fala lá 2 ou 3, a igreja decide. Na verdade a igreja ela só constata aquilo que já a outra pessoa, o comportamento dela já decidiu. Agora, quando há arrependimento, aí, amado, até para o adultério, porque eu vou falar para vocês, eu também conheço a situação de marido e mulher que vivem na mesma casa. Não sei mais nem esse que está vindo na minha cabeça, não sei mais se eles continuam casados, se são vivos, porque já tem um bom tempo isso. Ela dirigente de oração, ele pastor, de mão dada na igreja, de mão dada na rua, mas dentro de casa era um dormia na cama, outro dormia na sala há anos, não tinha mais qualquer tipo de convívio. Mas para a igreja eles eram casados, mas na verdade já tinham, ainda que não tivesse rabiscado um papel, diante de Deus eles já estavam divorciados há muito tempo. Quando não há perdão, gente, a gente pode dormir na mesma cama e já está divorciado, porque não são mais uma só carne, já estão separadas, a não ser que haja o caminho do perdão. Estão me entendendo, gente? Porque se não tiver o caminho do perdão, podem estar juntos, podem estar na mesma cama, podem dormir, podem comer a mesma mesa, mas se não tiver perdão, já houve separação, porque juiz nenhum casa nem divorcia ninguém. Toda vez que eu vou celebrar um casamento, eu falo isso, eu falo que eu não caso ninguém, eu celebro o casamento, porque o noivo e a noiva, para chegarem ali, eles têm que estar casados já entre eles. E aqui não tem a ver com relação sexual não. Lembra quando eu pregando eu falei de casamento? É que na nossa cabeça casamento é relação sexual. Isso é, o coração do cara tem que pertencer a ela, e o coração dela tem que pertencer ao cara. Porque se eles chegarem ali sem isso, se for verdade, eu posso orar, fazer a oração que for,
pode ir lá no juiz, lá no cartório e dar o autógrafo mais bonito do mundo, mas nunca vão estar casados. E a mesma coisa em relação ao divórcio. Nenhum juiz divorcia ninguém. O que divorcia é a dureza do coração. O que divorcia quase sempre é a falta de perdão. Sabe o que causa mais separação do que o adultério? A vida econômica. O que mais faz hoje em dia, hoje não, já tem um tempo, o casal se separar é a parte financeira, não é adultério. O maior índice de separação é o dinheiro. E aí a gente sai um pouco do tema e a gente vai entrar em Paulo falando de Timóteo, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a condição ela fala mais alto do que a pessoa, já era, o casamento acaba. E aí, se você for pegar histórias, principalmente de missionários, você vai ver um montão de casal que a única coisa que eles têm é uma mala, mais nada. Dá de um lugar para o outro, vai tendo filho, vai aumentando no máximo a mala, mas estão lá vivendo para o Senhor e vivem felizes pra caramba, porque o coração de um pertence ao outro. Porque lembra que eu pregando, falando que casamento é estar na mesma missão, no mesmo propósito. Então, quando eu toda vez que alguém na igreja, por exemplo, vão casar agora o Vinícius e a Mariana, mas eu já cheguei aqui com tudo já no embalo. Mas uma das coisas que eu mais falo é isso: tem que aprender a perdoar. Porque na hora que um machucar o outro, querendo ou sem querer, e quem se ama não machuca querendo, quem se ama machuca sem querer, quando viu já falou, quando às vezes o outro está no dia que não está legal, aí é um gesto que faz e machuca o outro, nem sabe que machucou. Lembra que eu falei que às vezes a gente machuca alguém mesmo sem saber que machucou? E se não houver perdão, nenhum casamento dura, porque a falta de perdão ela vai causar separação. Porque lembra o que é perdão? É trazer o outro para junto, é reconciliação. Se eu não perdoo, não tem reconciliação. Se não tem reconciliação, não tem casamento. E aí daqui a pouco aquilo que era para ser uma só carne, viram dois inimigos morando junto. Mas se você repara, está dizendo que olha, não era assim do princípio. Isso foi por causa da dureza dos vossos corações. E aí depois ele coloca, e aqui eu não vou entrar nisso porque seria um outro estudo, mas nessa época aqui só quem podia se separar era o homem. A mulher ela não tinha direito de se separar, só quem podia se separar o homem. Mas esse é um outro papo. O papo é divórcio. Você vai ver que só vai entrar o divórcio depois de falar incansavelmente sobre perdão. Porque a gente precisa, qualquer relacionamento, se você lembrar lá no estudo, ele começa a falar de relacionamento se você souber que alguém tem alguma coisa contra ti, não é tu que tem contra a pessoa, deixa a oferta do lado, lembram disso? E vai até ela. Isto é, o chamado, qualquer relacionamento é para haver comunhão, é para ver, e só há comunhão quando há ferida, se houver perdão. Se não houver perdão, a ferida, essa história de que o tempo cura. Quem aqui já falou, já ouviu isso? O tempo cura. Onde que isso deu certo? Em lugar nenhum. Cura, porque passa o tempo você não lembra mais. Com a mesma dor, com a mesma... Quando passa o tempo, você não é igual. Por exemplo, eu tenho um exemplo na minha vida. Eu fui divorciada. Eu morava em Vitória. E meu marido me traiu com a minha vizinha. E lá de Vitória, eu fiquei sabendo, de lá mesmo eu pedi o divórcio. Não houve perdão, eu não aceitei. Vamos resolver isso, não quero mais, acabou. Mas passaram-se, quando eu vim para cá, no primeiro mês, eu vi aquela mulher com a vontade de puxar o cabelo dela. No segundo mês depois, a minha vontade não é mais. Hoje ela passa perto de mim e não sinto mais nada. Lógico que eu orei a Deus para não ter ódio dela, porque ela está viva, ele morreu. Mas ela está viva lá, morando perto de mim ainda. Mora debaixo da minha casa. Entendeu? Então eu olho para ela e fico assim, hoje ela passa perto de mim, não é ninguém. Eu não consigo sentir nada para mim. Agora, cheguei vontade de bater nela.
puxar o cabelo, dar Então, um tapa. deixa eu entender. Não sentir nada é o quê? Não sente nem Não desejo. sente nada. Calma. Não sente nem o desejo de amá-la. Nada. Então não houve perdão. Não sinto Não nada. houve. Não existe. Por quê? Então, e é isso, aí que tá. O tempo É não, isso aí. o Não tempo existe. não curou. Então e aí que tá. Não quero bater, não vale mais não. Mas viu, o tempo não Já passou. o tempo não curou. O tempo aplacou a tua Apagou. a tua fúria. Aplacou a tua fúria. Porque quando há perdão, e a gente está falando aqui, segundo. Rir pra ela. O que Se houver perdão, vou rir pra ela. O que é perdão? Vou rir não, pastor. O que é perdão? O que é perdão? Eu não vou rir pra ela. Reconciliar. Então, você chegou no ponto que Deus me ajudou através de você, que é o que a gente vai terminar. Até para se separar tem que haver perdão. Até para se divorciar tem que haver perdão. A Bíblia vai dizer assim: andarão dois juntos se estiverem de acordo? É uma pergunta retórica. A resposta é não. Mas isso não significa que no meu coração o outro se tornou, ou a outra se tornou o meu inimigo, ou se tornou alguém indiferente para mim. A gente apenas entendeu que não dá para caminhar juntos. Às vezes eu penso de um jeito, a outra pensa do outro, mas a gente não vai ser parceirões mais. A gente, falando do casamento, a gente não vai estar mais casado, mas isso não significa que a gente virou inimigo, ao contrário. Até para se separar tem que haver perdão, porque o outro é alguém por quem Jesus morreu. O outro ou a outra foi chamado para ser filho, filha de Deus. Não significa, repito, que a gente vai andar junto, porque a gente pode ter comportamentos diferentes, cabeças diferentes. Agora, daí a outra pessoa se tornar uma pessoa insignificante, é sinal que não houve perdão. Porque perdão, Marluz, ela nunca vai ser insignificante, porque ela, quando eu digo ela, estou falando a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, eu vou sempre olhar como alguém que precisa da graça. Lembra que a gente está falando essas 5 semanas? Alguém que precisa de misericórdia. É o que Mateus 18 vai dizer: considere um publicano ou um gentio, isto é, alguém que precisa ser alcançado. Agora, se eu sou indiferente, é sinal que dentro de mim, eu posso não estar vendo direitinho, eu não posso estar olhando legal, mas lá tem uma chaminha que, se eu demole, ela vai incendiar de novo e eu vou passar por cima da ditocuja. Entende? Então, quer dizer, o perdão é isso. E a gente precisa compreender: tempo não cura. O tempo, no máximo, ele bota os esparadrapos em cima. E se a gente bobear, tem um vírus ali, tem uma gangrena ali, e a gente não está vendo, porque a gente parou de olhar, mas ele está lá dentro, e ele não pode ficar lá dentro. Esse dito cujo tem que ser expurgado. Por quê? Porque o outro, além de mim mesmo, o outro é uma pessoa por quem Jesus Cristo morreu, que precisa da graça, misericórdia e compaixão de Jesus. E então a gente precisa compreender que tempo não cura, e que até para se separar, quer seja em relação à amizade que não está mais legal, quer seja o casamento, até para separar tem que haver perdão, porque para Cristo o outro não é o meu inimigo. Judas permaneceu andando com Jesus depois, é claro que ele se suicidou, mas Judas permaneceu com Cristo até negar. Jesus sabia quem ele era? Sabia, né? Sabia que ele ia trair, lembra? Na ceia ele vai dizer: que tu tens que fazer, faze-o depressa. Mas Judas estava ali com Jesus, mesmo Jesus sabendo quem ele era. Qual era a esperança de Jesus? Que ele se convertesse, porque trair não significa se perder. Ele podia trair e se arrepender. O que Pedro fez? Negou 3 vezes, porque na verdade a negação foi uma traição, porque estão falando: você é um deles, você fala como um deles, e todo momento ele está falando não, não, não. E aí quando o galo cantou, ele falou: pô, se cumpriu o que o Senhor Jesus havia dito. Depois é Jesus que vai atrás dele, em João 21, e vai, as 3 vezes que ele negou, Jesus vai atrás dele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu
me amas. Para cada negação houve um perdão. Mas Jesus que foi atrás de Pedro. E quem tinha traído? Pedro. E poderia ter acontecido o mesmo com Judas. Não aconteceu porque ele foi se enforcar. Isto é, a gente pode até não mais caminhar juntos. Judas poderia ter buscado perdão e seguido uma vida, porque talvez, é o que a maioria entende, que Judas queria que Jesus fosse um revolucionário. E ele achava que com a isso é um outro ponto, mas a maioria entende isso, eu também entendo isso. Era uma maneira dele fazer Jesus ser quem ele queria que ele fosse. Ele não tinha entendido que Jesus era o Cordeiro de Deus. E não era um guerreiro, não era um lutador, não eram as armas terrestres, eram armas espirituais, como Paulo vai dizer, poderosas em Deus para desfazer as obras de Satanás. Mas não tem como um cristão seguir os passos de Jesus se não houver perdão. Não tem, porque o perdão que nós recebemos era impagável. Quem recebeu algo impagável, como não vai dar algo que a gente pode pagar? E aí, se a gente lembra lá a história, vai dizer, olha, agora pega esse dito cujo, coloca lá na prisão, e ele vai ficar lá até que ele possa pagar, mas é impagável. No dinheiro de hoje, daria mais ou menos 9 milhões que o cara teria que pagar ao senhor dele. E o do outro seriam 100 dias de trabalho. Era como se fosse, 2 salários mínimos e mais um pouquinho que ele teria que pagar. E aí o cara que recebe 9 milhões não paga, 4 mil, não perdoa 4 mil reais. Então, quando eu não perdoo, eu estou fazendo isso. Eu recebi uma dívida que eu não posso pagar e não vou perdoar o outro a quem há uma dívida que pode ser paga através da graça que eu recebi. E aí, perdão é para todas as áreas de toda a nossa vida. A mente humana, ela é muito pequena, eu sei disso. Então, a gente cria na nossa cabeça, do momento que eu não penso mais naquilo, do momento que aquilo não me incomoda mais, a gente já perdoou. Mas na realidade, lá no fundo, o perdão é muito difícil, porque você tem que ir atrás de alguém que te magoou, que te afrontou, que abusou de você, ainda tem que ir lá pedir perdão a ela e falar com ela, não precisa andar com ela, mas o fato de eu não me importar com ela, eu perdoei, só que eu não quero andar com ela, eu não quero ver a cara dela. Ela está na rua, eu estou na outra. Se ela está na rua, eu estou do outro lado, entendeu? Ela mora debaixo da minha casa. E você entendeu? Então é muito difícil. Agora, aquilo não me tira o sono. Na minha cabeça eu já perdoei. Toda noite eu falo, Senhor, não quero ter nenhuma mágoa da Luciana, babá. Mas eu não suporto ela. Então, aí tu tem que falar assim, Senhor, não posso ver. Se o perdão foi verdadeiro, me ensina. Então eu não perdoei. Me ensina, não perdoa. Me ensina a você aprendeu. Você aprendeu a lidar com a situação, mas não a perdoá-la. Porque o que eu estou te falando, ela não precisa vir para o teu mundo, se as duas não quiserem. Mas sempre que tu olhar para ela, você vai olhar com graça, misericórdia e compaixão. Isso quando há perdão. Então, repito, o que é perdão? É a gente olhar para o outro como se o próprio Cristo estivesse olhando. Isto é, o outro tem importância, o outro tem valor. Quando eu ignoro isso, eu apago isso, na verdade eu estou falando, Senhor, aquela pessoa a quem o Senhor ama, para mim ela não é nada. Defesa, da gente. A gente cria essa defesa, mas na realidade o perdão não é defesa. E aí é limpeza de coração. Isso daí é ser semelhante a Jesus. Aí eu vou muito difícil. Então, aí eu vou voltar lá no começo da aula. Por que é difícil? Porque a gente se acha. Na verdade, quando você faz isso... pastor, é porque a pessoa pronta demais. Deixa eu acabar. Olha o que você vai falar, tá falando. Você está falando assim, olha, eu não merecia isso que ela fez, eu sou melhor do que ela e ela não vale nada. Então,
Aí quando a gente vai para o Evangelho, o que o Evangelho vai dizer? Que todos nós somos iguais e dependemos da graça. Todos, não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem mais e não tem menos. Todos vivemos por causa da graça. E se a gente for no Velho Testamento, quando ainda não se falava da graça, o que a gente vai ler lá em Lamentações 3? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Já está falando da graça, está falando que se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, a gente não acordaria, a gente seria consumido. Porque quem é santo diante de Deus? Ninguém. A gente é santificado, a gente não é santo no sentido de alguém que por si só agrada a Deus, por si só é suficiente diante de Deus. Não há quem. A Bíblia chega a dizer: procurei um justo sequer e não achei. Ezequiel vai dizer isso: procurei um justo, acho que é Ezequiel, procurei um justo sequer e não achei. Não tem ninguém. Só que é isso, quando é com a gente fala: não, pô, não mereço isso não, pô, tá doido? Olha quem eu sou, como que pode fazer isso comigo? Mais ainda é quando é alguém que a gente ajuda, alguém que a gente ajudou os dois, dá uma volta na gente, aí a gente vai falar assim: pô, não mereço isso. Quem disse que não merece? Pastor, a gente consegue perdoar pessoas, irmãos. Agora a traição de marido é muito complicada. Então aí eu vou repetir. É aquela pessoa que você entregou sua vida, sua intimidade, entregou de tudo. Aí vai o engraçadinho, apronta, quando a gente está longe dos olhos dele. Então eu vou te E arrebentar. o pior ainda, é uma vizinha que me conhecia há 30 anos. Então eu vou te arrebentar. Muito difícil perdoar essa pessoa. Então eu vou te arrebentar. Eu sei que eu tenho que perdoar. Tu ama mas é muito Jesus? difícil. Tu ama Jesus? Amo. Ele te perdoa? Ele perdoou, mas eu nunca fiz o que ela fez. Não, mas peraí, você não peca contra ele. Era aí que eu ia chegar. Eu faço coisa mesmo. Você não traz Jesus? Eu não. Então, quando você... Já falei, eu nasci na igreja. Quando você não perdoa, você está fazendo o que com Jesus? Mas ele sabe que ela não presta, pastor. Não estou falando dela, estou falando de você. Eu estou falando de você. Quando você não perdoa, o que tu está fazendo com Jesus? Traindo Jesus. Tu está traindo Jesus. Então, como Jesus tinha que te tratar? Pastor, eu não vou comparar eu Não. com ela, não. A gente está falando como homem e mulher de Deus. Eu estou melhor do que ela, Jesus pastor. está, não. Tu está não, sabe por que tu não está? pastor. Sabe por que você não está? Porque você conhece a palavra. Você conhece quem é Cristo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Antes estávamos no tempo da ignorância, agora não mais. Isto é, quando eu falo que amo a Cristo e eu não perdoo, e eu minto, e eu traio, e eu faço fofoca, e tudo isso, Paulo vai dizer que a gente está tornando a crucificar a Cristo. Então já pensou se Jesus nos tratasse pelas falhas que nós fazemos com ele, cometemos com ele, que ele não merece? Se tem alguém que não merece, é Jesus. Meu amado, ninguém estava aqui. O mundo já tinha acabado há muito tempo. Vou matutar essa ideia, depois eu te falo. Então, não, vai para a Bíblia. Aí a gente vai voltar lá no Pai Nosso, a partir do versículo 14. Mas eu perdoei, pastor. Não perdoa. Só não quero conviver. Você quero ver. Vou repetir. É isso. Quem perdoa não se torna indiferente. Eu já perdoei. Discordância é uma coisa. Um exemplo, eu tenho pessoas que eu amo, mas não tem como a gente andar junto. Eu amo, Deus sabe que eu amo, mas não tem. A vida dela é de um jeito, ela quer um caminho, esse caminho não dá para mim. Eu tenho um outro propósito na minha vida, eu tenho um outro chamado, eu tenho uma outra meta. Como a gente vai andar junto? Como vai dizer a palavra? Se não estamos de acordo. Mas isso não tem a ver que eu não ame. Eu amo, meu desejo é que essa pessoa seja transformada, seja liberta, é o meu desejo. Agora, andar junto, não tem como. Agora, repito, não tem a ver com a pessoa se tornou insignificante. Apenas a vida dela, para mim, na minha visão, é alguém que precisa ser alcançada pela graça, compaixão, misericórdia de Deus, para valer o sacrifício de Cristo na vida dela. Porque na cruz, Jesus morreu por causa
dessa pessoa também. Então, quer dizer, o perdão, repito, o perdão, a gente vai ser movido por compaixão. A gente vai ser movido, porque vai haver em nós o que está escrito em Filipenses 2. O que está escrito lá a partir do versículo 5? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo de Jesus. O mesmo sentimento. Quando a gente começou o estudo, Mateus 5,48. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso quer dizer, vamos ser igual a Deus? Não, mas o objetivo é esse. Então, dia a dia, quando a gente acorda, Deus sabe qual é o nosso objetivo. Quando a gente vai dormir, Ele sabe qual é o nosso objetivo. E é isso que é o convite de Cristo. Seja igual, busque isso. E é o que Paulo vai falar em Filipenses 3. Eu não alcancei a perfeição. Lembra disso? Mas esqueceram das coisas que para trás ficam. Eu continuo, tenho um alvo, tenho uma meta. Meu alvo é Cristo. Aí ele chega e ainda fala assim, mas naquilo que já chegamos, pelo menos não vamos retroceder, pelo menos permaneçamos. Porque retroceder é pior ainda, mas tem um alvo, o alvo é Cristo. E o cara que falou isso, ele foi ao terceiro céu. E ele fala, eu não cheguei ainda. Isto é, irmãos, e aí eu vou falar para você, mesmo assim como irmão em Cristo, Marlúcia, a gente não vale nada. Se eu sou Deus, eu já tinha me matado há muito tempo. Porque as minhas falhas, então, as minhas falhas que eu conheço, e para o Deus que Deus é, que é o meu Deus, eu não podia mais falhar, eu não podia mais cometer, eu não podia mais errar. E se eu amo, eu não posso estar dando esses modos, mas ainda dou, ainda falho, e ainda assim Ele, conhecendo o meu coração, Ele se compadece e me perdoa, mas não perdoa porque eu mereço, Ele me perdoa por quem Ele é, e Ele sabe a sinceridade do meu coração. Então o nosso chamado é para nos passos de Jesus, caminharmos tal como Ele, vivermos tal como Ele. E eu vou estar orando para que você perdoe essa dona moça, de verdade, para você ser liberta e ser tal como Cristo é. Só para concluir, né? Eu imagino que a dor que ela sentiu, só ela sabe, né? Mas se a gente for olhar à luz da Bíblia, nós cristãos não temos opção. Se a gente olhar no final da oração do Pai Nosso, né? Perdoa, né? Que fala aqui o 13 e 14. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoa. Se porém não perdoar, não será as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas ofensas. Então, se a gente perguntar hoje, né, usando o seu exemplo, se essa mulher que te fez tão mal, se você vê ela doente ou caída na rua, tipo assim, você não vai socorrê-la? Então, não, né? E a gente tem que orar pela Marlúcia. Eu queria pegar o exemplo de José. Se a gente for olhar de Gênesis 37 a 50, a gente vai ver a barbaridade que os irmãos, né, fizeram com José. E do 45 para lá você vai ver ele socorrendo, ele dando alimento. Eu acho que ali ele negou, talvez até a vontade dele, né? Que ele chegou a chorar, que as pessoas ouviam o choro dele. Porque só ele sabe tudo que ele passou. Ser preso, ser escravo, ficar longe do pai, da família. E ele perdoou os irmãos. Quando a gente vai ver... Eu sei que é difícil também, não estou te condenando não, que nós somos humanos. Mas se a gente for olhar à luz da Bíblia como cristão, nós temos que pedir a Deus, né, para fazer isso. Você falou aí, se ela cair doente, eu vou cuidar dela. Eu não cuido de ninguém. Um exemplo, eu não cuido de ninguém. Eu estava no ponto do ônibus, em pé, uma mulher caiu. No que ela caiu, ela virou de frente assim. O que a Marlúcia fez? Eu corri. A mulher gorda caiu, bateu com a cabeça e ficou lá estalada lá no chão. Eu sim, mandei, eu corri. Então, eu não atendo ninguém. Eu não sei mexer com essa parte de saúde, não sei. Eu vou te dar Deixa eu terminar aqui. Então, esse caso dessa mulher, não conhecia. Vamos lá, a Luciana para mim é aquela mulher. Se fosse a minha filha,
Eu te garanto que mesmo não querendo cuidar de uma pessoa que caiu, eu encontro forças. Quando as minhas filhas, por exemplo, um dia eu estava na reunião aqui de sexta-feira, a minha filha ligou lá de Vitória: mãe, eu estou morrendo. Ligou desse jeito. Foi a frase que ela me falou, isso já tem 4 anos. Mãe, eu estou morrendo. O que eu fiz como mãe? Primeira coisa, vou levantar e vou para Vitória agora. É imediato. Porque eu amo minha filha, tenho amor por ela. Mas eu não tenho o hábito de socorrer ninguém. Então, na minha cabeça, voltando à casa da Luciana, a Luciana para mim é essa mulher. Se ela fosse minha filha, eu ia atender. Se fosse uma irmã, eu fui socorrer meu irmão com um tiro na cabeça 2 horas da manhã. Dentro da minha casa, bateram na porta, falaram assim: Luiz está baleado ali. Eu fui sozinha, minha mãe gritando: não vai não, Marluz, porque pode acontecer alguma coisa na rua. Mãe, o Luiz levou um tiro. Isso é nato meu, é família, é gente que eu conheço, eu vou. A Luciana, para mim, eu não conheço essa mulher mais. Ela para mim não existe, porque ela era minha amiga, vivemos 30 anos juntas, morando no mesmo prédio. Quando eu fui para Vitória, ela aprontou. O problema não é quando ela aprontou, é quando eu voltei. O pobre do meu marido já tinha morrido e ela continuou me tentando. Entendeu? Então ela é insuportável. Ela não é pessoa boa, é pessoa péssima. Vamos lá. Agora eu posso conversar com ela? Posso. Ela chegou na minha casa e bateu na porta. Veio falar para mim por que eu não converso com ela. Eu respondi para ela assim: por que eu tenho que conversar com você? Tu não é nada minha. Você é vizinha. Mas antigamente você conversava, você falou tudo antigamente. Do momento que você pegou meu marido, você não quero conversar com você mais. Aí morreu esse assunto ali também. Quando eu estou num lado, atravesso o outro. Então vamos lá para a gente terminar. Mas vamos lá. Você pregando na terça-feira, você falou sobre o amor e falou que se sentiu mal porque não ajudou uma pessoa. Foi. Então você tem que ouvir o que tu mesmo pregaste. O amor nos leva a nos compadecermos da outra pessoa. Foi fácil, ela só comprou biscoito. Calma, deixa eu acabar de falar, eu te ouvi, agora me ouça. Dinheiro. Agora me ouça. Tem no celular, vai lá e compra o biscoito. Agora me ouça. Então, mas o amor, ele não escolhe situação. O amor, ele se dá sem esperar nada em troca. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Qual é a história do bom samaritano? A gente, quando lê, a gente não sabe a história ali real. Quer dizer, a maioria não sabe. Sabe qual é aquela história? A história que onde o cara foi violentado é a história que vai para Israel e Jerusalém. O samaritano, ele não caminhava por essa rua. Ele caminhava por uma outra rua, uma estrada mais acima. A arqueologia já descobriu o caminho. Os 2 religiosos viram o cara arriado. Quem eram eles? O sacerdote e o levita. E a Bíblia fala: passam de largo, passaram afastado do cara. O outro cara que não podia nem passar por essa rua, ele era samaritano. A briga entre os dois, entre judeus e samaritanos, eram enormes. Ele sai da rota dele. Bota a sua própria vida em risco, porque ele é o outro que poderia tomar uma coça. E ele vai lá, socorre esse cara. E ele ainda dá a palavra dele: se ele gastar mais do que eu estou deixando, quando eu voltar eu acerto com você. E o que Jesus está falando? Ele está pegando alguém que não está pertencente a uma religião, para mostrar o que é o amor ao próximo. Isto é, os passos de Jesus vão nos levar, tem que nos levar a amar a todos, a perdoar a todos. E amar, a gente não faz só o que a gente sabe, a gente faz o que a gente pode fazer. Eclesiastes 9:10: o que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não é nem mais, nem é menos, é conforme as tuas forças. E o que Jesus está falando? Que o próximo é qualquer um que esteja perto da gente. E aí quando a gente vai para Mateus 24, 25. Tive fome, não me deste de comer. Lembra? Tive sede, não me deste de beber. Tive preso, enfermo, não me visitaste. Tive com frio e nu e não
me vestiste. E aí ele perguntar, mas Senhor, quando te vimos dessa maneira e não fizemos? E ele responde, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Por isso que, lembra quando a gente começou falando da liturgia, do ritual, isso tudo do lado de fora, pô, é mole. E aí o convite é, aquele que quiser vir, ninguém é obrigado, mas aquele que quiser vir após mim, negue-se. O que é perdão? É negar. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. O que é tomar a cruz? Eu vou agora lá me reconciliar. Não necessariamente a gente vai caminhar junto, mas a gente vai fazer aquilo que reflete o caráter e a essência de Deus. A gente vai perdoar, a gente vai amar. É andar junto? Não necessariamente, mas é fazer-se entender que o outro, Deus criou para a glória dele, e Deus espera que eu revele quem ele é ao outro. Qual é o papel da igreja? Deus precisa da gente para mostrar quem ele era ao outro? Precisa, gente? Precisar ele não precisa, mas ele confiou a nós que o mundo saiba quem ele é, e o pessoal vai saber quem ele é através de quem? De nós. E aí, se eu tenho um comportamento como qualquer outro, ninguém vai saber quem é Cristo, e a gente vai estar orando por você. Vamos terminar, gente? A partir de semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai estar começando a falar sobre o fruto do Espírito. Meu desejo é falar sobre cada virtude, sobre cada gomo em uma quinta. Então a gente vai ficar aí pelo menos 2 meses falando sobre o fruto do Espírito Santo. Então quem sentiu o desejo, por favor, ore agradecendo por esse tempo. Ore para que Deus desperte as pessoas para fazê-las entender o compromisso de estar aqui, principalmente a liderança da igreja. E também agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pelo lanchinho que está ali. E amém. Quem sentiu o desejo, ora aí, por favor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, em especial por mais essa oportunidade de aprender mais da Tua palavra, Senhor Jesus, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa transformar o nosso coração, o nosso caráter, igualmente, Senhor Jesus, para que nós tenhamos um caráter igual ao caráter de Cristo, Senhor, que nós possamos negar nossas vontades todos os dias, Senhor, e fazer a vontade do nosso Pai, que o Senhor possa guiar nossas vidas, Senhor Jesus, que nós possamos ser um instrumento de bênçãos na vida das pessoas, Senhor Jesus, que as pessoas que moram ao nosso lado, ao lado dessa igreja, sejam transformados pelo poder que há na Tua palavra. Senhor Jesus, que a nossa igreja possa se despertar para a importância do estudo bíblico, Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui em poucas pessoas, mas nós pedimos ao Senhor que haja um despertamento. Hoje nós possamos ver, Senhor, que a igreja em geral, infelizmente, se acomodou, e nós perdemos esse desejo de estudar a Tua palavra, e nós sabemos, Senhor Jesus, como o Salmo diz, que se nós escondermos a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecar contra Ti, para nós ser transformado a cada dia, e quem transforma é a Tua palavra, Senhor Jesus, que nós possamos agora ser transformados a cada dia pela Tua palavra. Abençoe o nosso momento de lanche também, que seja um momento de comunhão, um momento, Senhor Jesus, que nós possamos aperfeiçoar o amor um ao outro e ao nosso Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus por tudo. Amém.